Olá, tentando aqui novamente. Iniciando novamente. Vou esperar agora o seu Sérgio conectar para convidar ele para nossa live de hoje. Aqui. Vamos ver. A TechPlan. Vamos ver agora se o convite chega. Convidei. Vou tentar te convidar, tá, Carol? Só para ver se vai dar. Ah, aqui agora, ó. Consegui aceitar o da TechPlan. Aqui aparece para mim que não está, a Tecplan também não está conseguindo participar. Bom, pessoal, tô tentando aqui, já saí, já reiniciei, mas eu vou tentar aqui então dar sequência na nossa live só para a gente continuar conversando sobre esse assunto do CIB. Seu Sérgio, se o senhor quiser comentar na live ou então quiser entrar com algum outro perfil ou conseguir, vai aparecer aqui para mim e aí eu aceito. Eu aqui dou o ok. Ó, apareceu um pedido aqui. Pessoal, mas só recapitulando então, o CIB. O CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Desde 2016, nós temos um sistema no Brasil de georreferenciamento dos imóveis. Então, a partir desse sistema que existe desde lá de 2016, com a reforma tributária, deixa eu conferir a mensagem aqui do seu Sérgio. O seu Sérgio está dizendo que ele cancela automaticamente. Vou dar sequência aqui, então, seu Sérgio, a gente tenta remarcar para a semana que vem, ou se o senhor quiser ir contribuindo aqui nos comentários também, sinta-se à vontade. O CIB, então, é esse cadastro que surgiu agora com a reforma tributária e é uma forma da Receita Federal enxergar aqueles imóveis que estão na irregularidade, né? Então, assim, aquela questão de aluguel que está na irregularidade, aquelas questões de imóveis que não estão regularizados. Então, esse cadastro brasileiro, ele vai unificar as informações dos imóveis no Brasil. Tanto as informações de registro de imóveis, quanto as informações de prefeitura, quanto as informações que estão disponibilizadas na Receita Federal. Por isso que nós queríamos muito trazer aqui o Sérgio para falar sobre isso, sobre o impacto que isso tem na nossa vida, na vida de quem tem ou aluga ou tem imóveis para aluguel, na vida de quem investe em imóveis, porque algumas coisas vão mudar com a chegada do CIB e com a nossa reforma tributária. Eu vou passar aqui, ó. A Carol tá pedindo para conversar ali com o seu Sérgio para ver se a gente consegue trazer ele para a live. Eu vou te passar o contato, tá, Carol? Carol vai me auxiliando aqui nos bastidores. Então, pessoal, e aí, na semana passada a gente trouxe isso, então, que agora vai existir esse cadastro brasileiro de imóveis. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho um imóvel em Florianópolis, matriculado, regular, que está no meu nome.
mas eu não moro neste imóvel, eu moro num outro imóvel e eu alugo este imóvel. A partir do momento que o meu locatário declarar no imposto de renda dele que ele reside neste imóvel de aluguel, a Receita vai automaticamente me conectar a ele, né? Conectar eu ao meu locatário e conectar nós dois também ao imóvel, tá? Eu vou ter aqui, ó, o Sid Clay tá sugerindo fazer uma chamada no WhatsApp com o seu Sérgio. Podemos tentar. Vamos ver aqui se eu consigo. Porque nós temos várias dúvidas. Com a live que nós fizemos na semana passada, vários dos nossos clientes, inclusive, ficaram com algumas dúvidas a respeito da questão tributária que envolve o CIB, que envolve aí todos esses novos impostos que a gente tem que incidem nos imóveis. Eu vou tentar chamar aqui, então, seu Sérgio numa chamada para que eu possa conectá-los a vocês. E aí é importante que a gente tenha clareza de que o CIB, ele vem, muitas pessoas quando chegam aqui até a Telos para regularizar os seus imóveis, por exemplo, regularizar o terreno, né, através da lei da REURB, ou então regularizar a edificação para fins de habite. Muitas pessoas trazem aquela questão de, mas a prefeitura deveria fiscalizar. A fiscalização da prefeitura ela não é efetiva. Quando a gente está falando agora de CIB, ele é um cadastro a nível nacional, todo integrado. Então, o que acontece? A partir de agora, a fiscalização ela vai se dar de uma forma muito mais eficaz e automática. Então, não temos mais como nos escondermos dessa situação. Ó, seu Sérgio conseguiu entrar aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Seu Sérgio, por favor, vou virar a câmera para você. Só fala comigo, ver se eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo, seu Sérgio? Eu estou. Vou virar a câmera então para que vocês possam ver o seu Sérgio e vocês só me sinalizam se vocês vão ouvi-lo. Pois não, boa tarde. Vocês estão ouvindo o seu Sérgio? Carol, se tu puder me sinalizar se vocês ouvem o seu Sérgio. Sim, seu Sérgio, eles estão lhe ouvindo. O Sid Clay me sinalizou. Então tá bom. Se apresenta então, por favor, seu Sérgio, para que todo mundo possa te conhecer. Tá certo, muito obrigado. Obrigado pela sua oportunidade. Eu me chamo Sérgio Cidade, eu sou manezinho aqui de Florianópolis, trabalho a 500 metros de onde eu nasci. Como vocês adoram essa cidade, sou contador de profissão e administrador de empresas. A nossa empresa tem 45 anos, já está na segunda geração, 2 filhos meus e uma nora, e também tem funcionários antigos que já são sócios de parte da empresa. A minha vocação inicial é inovação, tipo startup, e hoje eu me dedico na empresa, me dedico na organização de holdings patrimoniais, empresariais e familiares. E também sou um profundo estudioso da reforma tributária. E na reforma tributária, alguns aspectos. O imobiliário, principalmente o imobiliário e as repercussões tributárias nas empresas que não são simples. Seu Sérgio. Eu tenho 76 anos e tenho paixão pelo que faço. Seu Sérgio, queria lhe agradecer. Nós somos muito fãs, né, do senhor. É uma pessoa que nos inspira muito, profissionalmente, também pessoalmente. E eu queria iniciar ali perguntando assim: nós fizemos uma live na semana passada explicando o que é o CIB.
Então, eu queria trazer aqui para quem está nos assistindo e também para quem vai nos assistir a posterior, quais são os principais impactos que o CIB vai ter na vida das pessoas, né? Na vida de quem ou aluga o imóvel ou mora de aluguel. Na verdade, o CIB ele tem um objetivo que vai além do que os nossos olhos alcançam. Primeiro, o CIB é um inventário dos imóveis no Brasil. Mas para a Receita Federal, não interessam os imóveis no Brasil, porque ela não recebe IPTU, não tem interesse. Ela tem interesse no que os donos fazem com esses imóveis. E para isso, já existem vários convênios com as plataformas de aluguéis para que essas plataformas informem a Receita Federal dos aluguéis que cada CPF ou CNPJ recebe. E que muitos deles hoje estão ocultos à Receita Federal. Muita gente que aluga pelas essas plataformas, o mais famoso é Airbnb, não declaram, mas isso agora vai ficar aparente para a Receita Federal. Então, o objetivo do CIB para o Brasil, para o Ministério de Indústria, Comércio e Habitação é uma coisa. Para a Receita Federal, que é o Ministério da Economia, é outra coisa. É arrecadar e arrecadar de qualquer forma. A primeira coisa é para que as pessoas regularizem os imóveis não regularizados. Tem IPTU, escritura, não tem nada, não tem registro na prefeitura, não tem alvará, não tem nada. Então, isso também é um dos motivos que a Receita Federal vai investir. Porque ao regularizar um imóvel, tem INSS, tem ISS na construção. E, além disso, muitos imóveis que são de um único dono não ficam fechados, ficam alugados. E a Receita Federal vai investigar esses imóveis se estão ou não estão fechados. Também pelos endereços dessas pessoas. Hoje, com o IA, tudo é fácil, tudo é alcançável. Então, se uma pessoa mora na casa do pai, o endereço na casa do pai está lá na Receita Federal, mora na casa do pai, está lá na fatura do cartão, está na fatura dos bancos, etc. Mas ele pode ter outros registros de imóveis em seu nome, em seu CPF. E isso a Receita Federal vai investigar o que é que esse CPF faz com esses imóveis. Perfeito, seu Sérgio. Então, significa que quem tem hoje um imóvel que está irregular, no caso, né, não tem o documento oficial de propriedade, vai ser afetado. Sim, ele vai ser motivado, vai ser inquirido a regularizar. Perfeito. E no caso daquelas pessoas que já têm o seu imóvel regularizado, isso vai afetar elas de alguma forma, porque eu entendo que quem não tem ainda regularizado vai ter que buscar se regularizar. Sim. E aquelas, Desculpe, pode completar? e aquelas que já têm o seu imóvel regularizado vão ser afetadas também? Na ótica do CIP, não. Mas na visão da Receita Federal, sim. O que é que elas fazem com esses imóveis fechados? Entendi, elas vão ter que prestar contas então. E se no Exatamente. caso elas disserem que estão locando, vão ter que tributar em cima disso, dessa locação. Com certeza, com certeza. E o CIB, então, vai ser a lupa, digamos assim, da Receita Federal para conseguir encontrar esses imóveis. Aham. É tipo, eu vou atirar no que eu vi, mas vou matar o que eu não vi. Perfeito. E no caso dos imóveis irregulares, seu Sérgio, que é mais aqui, é o nosso dia a dia, né? Aqui na Telos. Quando o cliente. Pode falar.
Os imóveis irregulares, os donos vão ser inquiridos a regularizar. Aí, por exemplo, aqui em Florianópolis tem o ProURB, né, que estão, muitas prefeituras vão ter que criar espaços e mecanismos para que seus munícipes consigam regularizar seus imóveis. Para aquelas empresas que estão sediadas em imóveis irregulares, os alvarás certamente serão cancelados, mesmo aqueles provisórios. Ah, importante. Então, afeta diretamente quem tem comércio, né? Comércio, serviços. O uso de imóvel não regularizado vai afetar o morador e, principalmente, né, o CNPJ que usa aquele imóvel. Perfeito. Aqui em Florianópolis, né, a Prefeitura de Florianópolis, desde 2023, tem o programa Floripa Regular, que trouxe algumas facilidades, né, através da Lei 13.465, sobre a regularização fundiária. Então, já estamos aqui em Floripa, pelo menos um passo mais organizados para que isso aconteça. E, seu Sérgio, uma dúvida que surgiu a partir da live da semana passada de um cliente nosso. O morador que possui o seu imóvel irregular, a Receita vai verificar, a Prefeitura vai verificar e ele vai ser, então, pressionado a regularizar este imóvel. Vai incidir algum tipo de multa, algo assim, em função da questão tributária, sem considerar questões de município mesmo, ISSQN, INSS, quando a gente está falando de construções? Não e sim. No primeiro momento, as prefeituras vão dar um prazo e vão dar mecanismo para a regularização. Terminado esse prazo, terá penalidade, sim. Terá penalidade. Porque ninguém mora num lugar onde não tem um alvará, onde não tem um habite. Sim, perfeito. Lembrando, né? Vou só virar um pouquinho aqui. Lembrando para quem está nos assistindo, que não está familiarizado com alguns termos que nós estamos utilizando, o habite, ele é, na verdade, a certidão de habitabilidade daquela edificação, né? Seja para fins de residência, seja para fins de uso comercial ou de serviços. Então, sempre que a gente fala de um imóvel irregular, a gente pode estar falando do documento de propriedade do imóvel, que é a matrícula do imóvel registrada lá no registro de imóveis, em nome do proprietário, como a gente também pode estar falando da parte de edificações do lote. Então, eu tenho o meu terreno no meu nome, lá no registro de imóveis, mas eu construí uma casa, ou então, o que é muito comum aqui em Florianópolis, eu construí um prédio para alugar salas. Então, tu aluga ali para diversos serviços, mas tu nunca aprovou esse projeto na prefeitura, tu nunca submeteu ele à análise para verificar se é possível emitir a certidão de habite. Então, isso que nós estamos falando aqui agora é justamente sobre essa questão, né? Essas pessoas, elas vão ser impactadas aí com a chegada do CIB, vai ficar mais fácil da prefeitura, da Receita Federal fazer esse acompanhamento. A Carol está comentando aqui, né? Muitas pessoas aqui em Florianópolis acham que não precisa regularizar, pois sempre foi assim, e que isso não vai dar em nada. Qual a sua opinião, Sérgio, sobre isso? Isso é valor de mercado. O imóvel não regularizado tem um valor. Regularizado tem outro valor. E, além disso, acredito que vai ter responsabilidade civil e criminal. Você já imaginou, num prédio que não está registrado, eu alugo e, de repente, cai um teto em cima das pessoas que moram ali? De quem vai ser a responsabilidade? Do dono. E responsabilidade civil e criminal. Agora, se tiver devidamente regularizado, porque para a regularização não é só questões de prefeitura, mas é de engenheiro, arquiteto,
engenheiro eletricista, acessibilidade, tem um monte de coisas a serem analisadas na hora da regularização. Então, vai cair responsabilidade criminal em cima das pessoas donas de imóveis que não estão regularizados. Que a Carol estava comentando é porque aqui no escritório muitas vezes a gente recebe pessoas que dizem: ah, quando eu comprei eu não sabia que era assim, porque aqui em Florianópolis sempre foi assim. E aí a gente sempre comenta, né, que as coisas estão mudando e cada vez mais a irregularidade, os jeitinhos, né? Aquela cultura do contratinho de gaveta vem terminando, né, seu Sérgio? Vem acabando. Nós vamos passar de uma fase da informalidade para a formalidade. Então, por exemplo, um pai tem um terreno grande com várias casas. Essas casas, elas já não são mais ocultas pela prefeitura, porque existe verificação de drone por cima e também existe verificação na rua para ver se aquele imóvel que o drone mostrou tem um pavimento, 2, 3, 4. Tá? Vai existir essa verificação. Então, se as pessoas moram lá, é o filho que mora. O pai tem que fazer um contrato de comodato com o filho para que a formalização do uso daquele imóvel fique caracterizada. E se fizer um contrato de comodato, a Receita Federal não vai exigir o aluguel, porque está um comodato. Pai e filho, pai e cunhado, etc, etc, etc. Então, nós vamos passar por uma fase de formalização de tudo, de todos os contratos, de todas as relações de moradia. A gente precisa se agilizar quanto a isso, para que, cara, a gente vai ter, as prefeituras vão dar prazos, né? Mas é preciso agilizar para que as coisas fiquem formalizadas no menor tempo possível. Porque não é só uma coisa, o CIB é uma coisa, mas o que vem atrás do CIB é uma avalanche de providências, inclusive tributárias. Então a Carol aqui comentou, seu Sérgio, não vai ter mais como se esconder. Não, ninguém vai ficar oculto. Então agora tudo que antes se dava um jeitinho não tem mais jeitinho. Ou faz da forma correta ou não faz. Então eu vou dar um pequeno exemplo. Tem um cliente aqui que ele mora no Campeche. O contrato é de aluguel. Só que é um contrato informal. Ele paga o aluguel em dinheiro para o dono. Só que ele é uma PJ. Adivinha qual é o endereço que está na PJ? O endereço do imóvel. Então, existe uma relação jurídica entre o CNPJ e aquele endereço e o CPF, que é a pessoa que mora naquele endereço. E não existe nada. Com certeza, essas coisas que são os objetivos, o foco e a lupa da Receita Federal. Visualizar esses casos e requerer o tributo. Qual o tributo que vai ser? Pelo menos do valor do aluguel de mercado daquela residência. Interessante. Porque o CIB também vai trazer um parâmetro de aluguel. Quanto é que é o aluguel de um metro quadrado no Campeche? Quanto é que é o aluguel de mercado no Jurerê Internacional? Quanto é que é o aluguel de mercado no centro de Florianópolis? Eles já tem esse parâmetro. Então, se não existe relação formal financeira, mas vai existir uma relação formal fiscal. Vale X reais por metro quadrado, o dono vai pagar o imposto daquele aluguel em função da informalidade. Ele vai ser exigido, vai ser notificado, né? E 5 anos para trás.
Interessante. Então, o impacto não é somente na. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui da nossa conversa, seu Sérgio, é que o impacto ele não é só na questão residencial. Eu não tenho que me preocupar só com a minha casa, mas aquelas pessoas que possuem empresa, que possuem CNPJ ativo, com locação de espaços e também com seu endereço fiscal registrado, tem que se atentar a essas questões. Exato. Que a nossa prefeitura hoje aceita a sede de uma empresa num lugar, numa residência, desde que o dono da empresa declare que aquela empresa é não estabelecida. Isso significa que não recebe clientes, mas está lá a pessoa jurídica naquele endereço. Se está pessoa jurídica naquele endereço, tem uso. Se tem uso, tem que ter formalidade. Pode ser acomodado? De repente até pode. É lógico, o Franciele e Carol e demais participantes, não é só o contador e nem só o engenheiro ou o arquiteto, é também o aspecto jurídico. Precisa ser verificado. E quantas propriedades passam de pai para filho e nunca foram regularizadas a nível de inventário para sucessão do Exatamente. patrimônio. Exatamente. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui, seu Sérgio, já retomo com o senhor, que é uma questão que o Vinícius colocou. O Vinícius colocou assim: construções em terrenos que não possuem a metragem quadrada mínima para que se faça a regularização. Como seriam impactados na prática? Na verdade, Vinícius, através da lei da REURB, que é a 13.465, ela é de 2017, não tem metragem mínima para regularização de terrenos, de imóveis, quando a gente está falando do lote, do pedaço de terra, digamos assim. A lei da REURB, ela justamente flexibiliza alguns pontos do plano diretor da cidade. Porque a legislação que estabelece o tamanho mínimo de lote é o plano diretor. E aí a REURB de 2017 vem para flexibilizar isso, para que seja possível a gente fazer a regularização do terreno para fins de matrícula no registro de imóveis. Quando a gente está falando de edificação, é um pouquinho diferente, porque às vezes só pode construir 50% do lote e a pessoa construiu 60, 70, 80. Aí a gente tem que ver caso a caso, município a município, porque essas legislações elas são mais particulares dependendo do município, tá? Mas todas essas questões elas se resolvem com o processo de legalização da edificação na prefeitura e depois no registro de imóveis. E, claro, durante o processo de para emissão de certidão de habite, tem alguns tributos, sim, que é o ISSQN da obra, o INSS da obra. Mas isso vai depender muito de caso a caso, de construção para construção e também de município para município, tá? Respondendo a tua pergunta. Se tu ficou com alguma outra dúvida, por favor, pode mandar aqui. Vou retomar aqui com o seu Sérgio. Seu Sérgio, Franciele, me permite claro, não completar, mas fazer uma observação naquilo que você falou agora. Vamos supor que, no caso que você relatou agora, a pessoa regularize uma construção com metragem quadrada além da permitida, está regular. Se porventura ela fizer um acréscimo informal, ela vai ser instada a derrubar o acréscimo. exatamente. Valeu? Então, era só para... Aqui em Florianópolis, cada cidade vai ter um marco legal, digamos assim, que é aquele prazo que depois daquilo não é mais aceito regularização. Porque assim, também não é uma festa, né? Vou construindo irregular e depois vou regularizando. Por exemplo, a lei da REURB para lotes, terrenos, o marco legal dela é 22 de dezembro de 2016. Então, o que está consolidado até essa data é passível de se regularizar com a REURB. O que veio a posterior, aí já não é possível.
Quando a gente está falando de edificações, né, a casa, o prédio, o comércio, aí vai depender de município para município. Aqui em Florianópolis, por exemplo, agora eles estão revisando a legislação, mas até então o marco legal era dezembro de 2020. Mas com a questão da atualização do plano diretor em 2023, está sendo estudado na Câmara de Vereadores que esse prazo seja dilatado aí para até a emissão do plano diretor. Mas isso vai depender. Então, como o seu Sérgio falou, não adianta regularizar e depois continuar fazendo puxadinho irregular, porque a prefeitura pode vir com ordem de demolição e aí precisa demolir. Seu Sérgio, eu queria lhe perguntar qual é, assim, na sua visão, eu tenho um imóvel irregular. Estou apavorada que estou descobrindo aqui através da live que várias coisas vão mudar. Se eu tivesse que lhe perguntar assim, o que eu faço agora? Qual seria o conselho que o senhor me daria? Começa pelo engenheiro, um arquiteto, para analisar a construção. Regularizar, então, o meu imóvel, primeiro passo. Exatamente, começa, porque existe, aí no caso é área de engenharia, né? Certamente a prefeitura não vai regularizar um imóvel com parede de barro, com bambu, como se faz lá no Nordeste. Que não tem habitabilidade, né? Exatamente. Então, o engenheiro, o arquiteto precisa analisar aquela construção. Aí tem particularidades que eu não conheço, tipo porta do banheiro Isso, virada para a aham. cozinha, essas coisas aqui. Começa por ali. E Tá? regularizar, inclusive, a propriedade do lote, né? A Exatamente. matrícula do imóvel. Com certeza. Começando por ali, aí pega a parte jurídica, a parte de prefeitura. Para isso tem, como você já falou, tem os tributos, aí que é onde a Receita Federal foca, que é INSS e ISS, né? E se fizer isso até 2027 tem um preço, e depois de 27 tem outro preço bem maior. Ah, interessante. Porque o ISS ele vai deixar de existir em 2032. Né? E o ISS no máximo é 5%. E o IBS vai ser em torno de 20%. Poderia explicar rapidamente para nós, seu Sérgio, o que seria o IBS? Tá? O IBS é um novo tributo. É um novo tributo. Esse novo tributo, ele força o cancelamento de outros dois tributos. Então, deixa de existir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e deixa de existir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, esses dois antigos impostos formam o futuro imposto chamado IBS. Só que o ISS, a alíquota máxima, é 5% no Brasil. E o ICMS, a alíquota máxima, é 18%. Só que o IBS vem mais ou menos com 20%. Perfeito. Dois. Então, quem presta serviços hoje, a tendência é ser onerado mais tributariamente. Quem presta serviço. E quem vende mercadorias, a tendência é diminuir a carga tributária. Perfeito. E seu Sérgio, também pergunta de clientes que nós tivemos na semana passada, depois que a nossa live encerrou. Clientes que já estão regularizando conosco, mas possuem assim, por exemplo, possuem um prédio e aquele prédio tem apartamentos de aluguel. Ou então possui 3, 4 casas que são de aluguel. Já estão regularizando com a Telos a questão tanto da matrícula quanto a questão da edificação. Qual é o próximo passo para se prepararem aí para essa questão do CIB e dos novos impostos? Aí precisa fazer uma avaliação do aluguel. Então, por exemplo, a nova lei, a lei da reforma tributária,
ela prevê que uma pessoa, um CPF, pode alugar até 3 imóveis e até 240 mil ano de aluguel, ela não precisa se equiparar à pessoa jurídica. Agora, quem aluga mais de 3 e recebe mais de 240 mil ano, automaticamente ou ela se estabelece como pessoa jurídica ou ela fica equiparada por força da Receita Federal à pessoa jurídica. Perfeito. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeito, seu Sérgio, perfeito. Eu vou, então, fazer alguns comentários aqui para a gente se encaminhar para a finalização da nossa live. Antes de agradecer o seu Sérgio aqui pela presença, queria então fazer um apanhado do que a gente conversou, né? Do que a gente já vem conversando desde a última quarta-feira. É importante buscar a regularização dos seus imóveis, seja ela a regularização da matrícula, do documento de propriedade, ou seja ela a regularização da edificação para fins de emissão de certidão de habite. E também é extremamente importante, como eu já orientei alguns dos nossos clientes na semana passada que estão regularizando conosco, buscar aí então, né, a contabilidade, o pessoal da Techplan, né, se o Sérgio está lá à disposição para avaliar junto com vocês qual é a situação que vocês estão, principalmente para quem tem comércio, tem CNPJ ativo, para quem trabalha com locação de imóveis. Então, para que vocês se preparem para 2027, como o seu Sérgio trouxe para nós. Então, seu Sérgio, gostaria de lhe agradecer do fundo do meu coração. Eu já lhe falei o quanto nós admiramos o trabalho da Techplan, admiramos o seu trabalho também. Te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco na live. Queria também convidar quem está assistindo a live agora ou que vai assistir a posterior. Se vocês ficarem com mais dúvidas, por favor, enviem aqui para a Telos para que nós possamos. Quem sabe a gente faz um encontro presencial e aí transmite essa live presencial com o seu Sérgio para a gente tirar mais dúvidas de vocês. Podemos fazer na Telos ou na Techplan para que vocês saiam aí preparados para essas mudanças que a reforma tributária vai trazer. Como diz a Carol aqui, minha conclusão é que a carga tributária é tão alta porque existe um mar de sonegação. Olha aí, é um bom ponto. Seu Sérgio, vou lhe passar a palavra para que você possa finalizar. Tá, eu vou usar desse meu final 30 segundos para dizer o seguinte. Quem constrói para vender, se a pessoa, por exemplo, no ano de 2025, que em 2024 vendeu mais de 3 imóveis, e esses 3 imóveis que ele adquiriu com menos de 5 anos, em 2026, essa pessoa se equipara à pessoa jurídica. Ou vendeu 3 imóveis construídos pelo próprio alienante nos últimos 5 anos. Então, a reforma tributária está encaminhando as pessoas para se formalizar como pessoa jurídica. E eu já concluí que quem compra e vende imóveis, na reforma tributária, o tributo será menor do que o atual sistema. Não, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, independentemente de negócios, né? Estou à disposição para ajudar quem quer se formalizar, se regularizar, né? Porque acho que faz parte, hoje em dia, daquilo que as empresas mais gostam de falar, ESG. Exatamente. Para mim, ESG é maiúsculo, que é a governança. Então, as pessoas têm que se governar para poder até ajudar o país a progredir. Muito obrigada, seu Sérgio. Valeu. Vou agradecer aqui mais uma vez, então, ao seu Sérgio. Vou agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live, a paciência de vocês com o início da live ali, que a gente atrasou um pouquinho, e dizer que tragam para nós quais são as suas dúvidas, quais são as suas inseguranças, para que a gente possa aqui toda quarta-feira, às 13 horas da tarde, continuar trazendo informação para vocês.
é extremamente importante no mundo que a gente vive, que a gente traga aqui para a internet informações verdadeiras e claras, com profissionais qualificados, assim como o seu Sérgio. Então, contem conosco, contem com a Telos aqui para as dúvidas de vocês. Tenho certeza que podem contar com a TechPlan também, que é uma empresa excelente. E eu espero vocês na próxima live, na próxima quarta-feira, aqui no Instagram. Um abraço para todos vocês e uma excelente semana. Valeu, obrigadão.